Graça e paz, irmãos. Meu nome é Karen. Eu estou aqui para levar uma palavra para vocês que o Senhor me revelou. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 21, cujo título é Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: Assim diz o Senhor: Não subam nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhe havia ordenado. Amém? Glória a Deus. O Senhor me revelou essa palavra sobre o reino de Salomão, que a Bíblia começa falando, né? Foi um reino próspero. Porém, devido ao pecado de Salomão, Deus permitiu que o reino dele fosse dividido. E deixou isso bem claro na palavra. Logo que Roboão, seu filho, assumiu, houve uma revolta e o reino de Israel foi dividido. 10 tribos ficaram com Jeroboão e duas tribos ficaram com Roboão. E isso tudo foi permissão do Senhor. Porque o que eu quero ressaltar aqui essa manhã? Que tudo o Senhor permite na nossa vida. Aqui, como está falando na palavra, independente de ter sido ou não culpa, consequência do pecado de Salomão e consequentemente de Israel, principalmente que Salomão foi idólatra, Deus permite as provas, as lutas, as tentações na nossa vida. E tem dois tipos de forma de nós passarmos por provações, tribulações. Uma é que às vezes nós, como se usa o seguinte ditado: nós pegamos a prova com as mãos, né? Tem casos que nós vamos lá e nós mesmos causamos o problema e sofremos a consequência. E tem casos que Deus permite a provação, a luta, porque Deus tem vários propósitos. Um outro caso que eu também queria ressaltar aqui está em 1 Samuel, que fala sobre Ana. Ana era uma mulher estéril, cujo marido chamava Eucana, e ela era constantemente afrontada pela outra esposa de Eucana, Penina, que acusava ela, jogava na cara dela, perturbava ela porque ela não podia ter filhos. E isso era uma aflição para Ana, porque além de sofrer acusação de Penina, ela estava numa sociedade, numa época que a mulher, para ser considerada uma mulher abençoada, ela tinha que ter filhos. Se ela não tivesse filhos, ela era tida como uma inútil na sociedade que passa, né? Desculpa, na sociedade judaica. Então era uma cultura que a mulher tinha que ter filhos para ela ser considerada abençoada, próspera. Então imagina a aflição, a prova de Ana. E Ana vai clamar ao Senhor. Vai clamar, vai se jogar aos pés do Senhor. A ponto dela estar orando, clamando na sinagoga, quando eles foram levar os sacrifícios em Jerusalém. E o clamor dela foi tanto desespero que o sacerdote Eli, sacerdote do templo, achou que ela estava bêbada. De tanto que ela clamou, orou, de tanto era o estado dela de desespero. E assim também temos que ser nós, irmãos. Nas provas, nas lutas, nas tentações, é o momento de nós refletirmos. Nós não devemos murmurar, reclamar,
ficar se lamuriando por que o Senhor permitiu que a gente passasse provas, lutas, tentações. Mas assim, às vezes o Senhor permite para nós chegarmos perto dele. Porque às vezes é muito mais fácil nós orar mais, clamar, jejuar, quando nós estamos passando por provas, por tribulações. Então é um momento que nós estamos sensíveis a Deus, ao Espírito Santo. E o Senhor usa desse momento, o Senhor permite provas, lutas, para nós nos edificarmos mais na presença dEle, para nós buscarmos mais ao Senhor. Porque para toda a tribulação, toda tentação, toda angústia, o Senhor tem um propósito na nossa vida. E Ele pode usar isso de várias maneiras, várias situações. Então, como Ana clamou, como Ana se jogou aos pés do Senhor, se humilhou, assim deve ser nós. Nós devemos humilhar, clamarmos a Deus constantemente. Isso em todo o tempo. Nós devemos fazer nossas orações, súplicas a Deus, jejuns. Mas muito mais, quando nós estivermos provados, quando estivermos passando luta, quando estivermos passando tribulações, nós devemos fazer como Ana, se jogar aos pés do Senhor. Tanto que as orações de Ana foram atendidas. Que Ana concebeu Samuel. Conforme fala em 1 Samuel, Ana deu à luz a Samuel e o Senhor atendeu as orações dela. E deu mais do que ela pediu, porque ela pediu um filho só. E depois veio outros filhos. Ana, depois de Samuel, teve outros filhos. Então o Senhor deu muito mais pela humilhação, pelo clamor dela. O Senhor atendeu e deu muito mais daquilo que ela pediu. E assim devemos ser nós, nessa manhã, clamarmos ao Senhor, buscarmos a Ele em todo o tempo, que Ele atenderá ao desejo dos nossos corações. Ele fará milagres, prodígios, maravilhas. Amém? Deus seja com todos.